Olá, aqui é Gisele Parente e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que você pode ter uma empresa organizada e lucrativa em 6 meses. Esse modelo de gestão que eu vou compartilhar aqui com você hoje, ele é um modelo de gestão que eu utilizo nos meus processos de consultoria e que é a base também do curso online e do programa de desenvolvimento empresarial. E por que eu resolvi compartilhar isso com você hoje? Porque eu vejo muitos donos e donas de empresa que estão completamente perdidos dentro da gestão do seu negócio. Tem uma empresa bagunçada, trabalham 12, 14 horas por dia, ganham dinheiro, mas não conseguem ver o resultado financeiro lá no final do mês. Se sentem muitas vezes fracassados. Eu já ouvi de uma cliente minha que não tinha orgulho de falar que era empresária, que era dona de uma empresa. E tudo isso vai criando uma tristeza e uma desmotivação, uma vontade de abandonar o negócio. Então, pega aí papel e caneta e anota os passos que eu vou te trazer aqui, porque eles são muito importantes para você organizar a gestão do seu negócio. Toda empresa, ela é formada por pessoas e por processos. Então, os pilares de uma empresa, pessoas e processos. O pilar pessoas, ele é formado por um tripé. Por um tripé. E esse tripé do pilar pessoas, tá aqui, olha. Liderança, cultura organizacional e equipe. Liderança. Você como dono, dona da empresa, que precisa ter clareza da onde você quer levar a sua empresa, de qual caminho você deseja percorrer. Você, líder do seu negócio, que precisa estar sentado na cadeira da estratégia da sua empresa, desenvolvendo caminhos e soluções para fazer a sua empresa crescer. A equipe de trabalho. Quem compõe essa equipe de trabalho? As pessoas que trabalham com você. Se você tem dentro da sua empresa um quadro de gerentes, supervisores, está dentro da equipe de trabalho. Então, olha para a tua equipe e entende. As pessoas que trabalham com você hoje têm conhecimentos, habilidades e atitudes para levar a sua empresa do lugar que ela está hoje para o lugar que você deseja? E entre a sua liderança e a sua equipe está a cultura organizacional. A cultura é o jeito que a sua empresa funciona quando você não está presente. Como é que a sua empresa funciona hoje quando você não está presente? Você saiu, foi para uma reunião, por exemplo. A sua empresa é produtiva? A sua equipe resolve os problemas? Ou você nota que a produtividade cai? Ou você, de repente, tem câmera aí no ambiente de trabalho e você observa que o pessoal fica no celular? Quando você não está na sua empresa, a sua equipe sabe o que precisa ser feito ou não? Eu já tive cliente meu que disse que quando saía da empresa, a pessoa ligava porque não sabia nem onde comprar papel higiênico, por exemplo. Não tinha atitude de estar faltando papel higiênico na empresa, eu vou comprar, depois a empresa me reembolsa. Não, ligava. Olha, está faltando papel higiênico, como é que eu faço? Eu tenho outro caso aqui de um cliente que o cliente ele não consegue sair de maneira nenhuma da empresa. Se ele sai da empresa para uma reunião, começam os problemas, começam as ligações para ele, começam as mensagens pelo WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas não têm autonomia, não têm atitude para resolver os problemas. E se isso está acontecendo aí dentro da sua empresa, bote amor nas minhas palavras, tá? Mas a responsabilidade é sua. Porque você é o líder da empresa. As pessoas dentro da sua empresa agem conforme você tem definido. Então, se você, líder da empresa, tem uma postura de abraçar tudo, por exemplo,
centralizadora e tudo tem que passar por você, ninguém toma decisão dentro da empresa sem a sua permissão. Agora, se você tem uma postura de deixar as coisas acontecerem, cada um vai trabalhar de um jeito diferente e aí o resultado também não aparece. Lembra que eu falei para você que uma empresa, ela é aqui, olha, formada por pessoas e por processos? Para você ter uma empresa que funciona, que entrega resultados, você precisa ser um líder com uma mentalidade focada em resultados. Quais resultados, Gisele? Financeiros e operacionais. Mais lucro e mais produtividade na sua empresa. Então, você precisa estudar, você precisa se capacitar, ler livros, ver vídeos e entender qual é o seu papel de líder dentro da empresa. O seu papel não é ficar ali bombeirão com um extintor nas costas resolvendo problemas. O seu papel é você definir objetivos claros, metas muito bem definidas, treinar e capacitar a sua equipe para que a sua equipe consiga trabalhar com foco em resultado. Essa equipe, ela precisa ser treinada, capacitada, desenvolvida, acompanhada, para que ela tenha motivação e engajamento com a sua empresa. E o que conecta, então, os teus objetivos com essa equipe? A cultura da sua empresa. Você precisa criar dentro da sua empresa, e isso é sua responsabilidade, um ambiente que tem foco em resultado, um ambiente onde as pessoas são autônomas, onde as pessoas sabem o que elas precisam fazer para te entregar os resultados que você deseja tanto. Isso é uma empresa que vai levar você a ter orgulho de dizer: sou dono dessa empresa, sou dona dessa empresa. Além do pilar pessoas, nós vamos ter aqui o pilar processos. E o pilar processos, ele também tem um tripé na sua formação, que é a padronização, a análise e a melhoria. PAN. Então, tudo que você ver aqui no canal, você vai ver que eu falo do método PAN. Por quê? Porque é o pilar dos processos. Padronização, análise e melhoria. Quando nós falamos de padronizar os processos, nós precisamos primeiro planejar. O planejamento, ele começa em você, dona da empresa, tendo uma visão clara. Qual é a missão da sua empresa? Qual é a razão dela existir? Qual é a visão de futuro? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Então, quais são os objetivos e metas que eu tenho para o meu negócio? Se você é uma empresa, por exemplo, de serviço, uma empresa que presta serviço de limpeza, por exemplo, a missão da sua empresa é fornecer serviço de limpeza com qualidade e excelência para indústrias. Um exemplo, tá? Missão. Ok, essa é a missão. Quais são os objetivos estratégicos para a sua empresa esse ano? Ah, meu objetivo esse ano é chegar num faturamento de 200 mil por mês. Então, todos os meses eu quero faturar 200 mil por mês, eu vou chegar num objetivo final do ano de 2 milhões e 400 mil de faturamento. Ok. Estamos aí definindo um objetivo claro. Faturamento de 2 milhões e 400 ao ano, metas totalmente definidas. Eu quero faturar 200 mil ao ano. Perfeito, esse é o planejamento. Como é que eu faço para atingir esse objetivo? Então, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, e como é que eu vou fazer para atingir esse faturamento? Tudo isso tem que estar dentro do planejamento. Então, você precisa planejar o que você vai fazer no mês de janeiro, o que você vai fazer no mês de fevereiro, o que você vai fazer no mês de março. Isso pode envolver você
ter ações de marketing, por exemplo, ter ações de vendas, ou padronizar os processos de execução, melhorar a tua equipe de trabalho. Tudo isso tem que estar aí no teu planejamento, para que você tenha uma estratégia clara do que você vai fazer para atingir um objetivo. Porque senão você fala, eu quero faturar 200 mil por mês. Hoje eu faturo 150, eu quero ter esse aumento para faturar 200 mil por mês. Mas você não estabelece o como você vai sair desse faturamento de 150 mil para 200 mil, você não consegue chegar nunca no teu objetivo mensal. Por quê? Porque você não sabe como chegar lá, você não tem clareza. E se você não tem clareza, a sua equipe também não tem, porque você é o líder, lembra? Então você precisa levar o quê? Clareza para a sua equipe. E a clareza vem através da sua clareza, do seu planejamento, de você saber o caminho que precisa ser percorrido. Depois, né, que você fez o planejamento, você precisa fazer o quê? Você precisa documentar os processos da sua empresa. O que é importante para você cumprir esse faturamento de 200 mil por mês? Nossa, Gisele, meu principal problema aqui é porque as pessoas, elas não sabem fazer a limpeza do jeitinho que tem que ser feita. Então, cada uma que vai lá no cliente faz do jeito que faz lá na sua casa. Isso é um problema para mim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um procedimento documentado para treinar cada uma das pessoas da sua equipe de limpeza. Nossa, Gisele, um outro problema que eu tenho aqui é porque eu tenho muito desperdício de produto. Nossa, aqui é muito desperdício de produto. Por quê? Porque eu compro produto industrial, sabe? Mas o povo aqui gosta da espuma, né? Então, não usa do jeito que tem que usar. É assim, viu, gente? Já prestei serviço aí, já prestei consultoria em empresa de limpeza e é desse jeito que funciona. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um padrão da diluição dos produtos. Você precisa aqui, olha, treinar a sua equipe, mostrar para a sua equipe, para aquela pessoa que limpa lá no seu cliente, que se esse produto é um produto industrial e que ele é utilizado assim nessa diluição, que parece água, mas não é água. Você precisa mostrar para ela na prática lá que limpa de verdade se ela usar na diluição certa. Como ela tem que usar e tudo isso tem que estar padronizado, tá? Por isso nós estamos falando aqui da etapa de padronização. Senão, o que acontece? Você vende mais contratos de prestação de serviço. Então vamos supor que você trabalhou lá no processo do marketing de vendas e você vendeu mais contratos. Então hoje você está faturando os 200 mil. Show! Parabéns, faturando 200 mil. Mas você está olhando lá no final do mês, parece que está sobrando menos na sua conta. Você não consegue entender o que está acontecendo. E aí, quando você começa a analisar, nós vamos falar um pouquinho da análise daqui a pouquinho, você vê o quê? Você vê que o problema está bem aí, na execução do processo. Você está tendo muita perda de produto, gastando demais com produto de limpeza. Por isso que é tão importante você olhar para os números da sua empresa. Então, você fez a etapa de padronização, planejou, definiu seus objetivos estratégicos, sabe o que você quer crescer, como você quer crescer. Você criou, documentou os seus processos, padronizou os processos, treinou a equipe. Olha como é importante, tá? Tudo isso é para quê? Para que você tenha uma empresa organizada e lucrativa em 6 meses. Até agora, nós estamos falando aqui da padronização, tá? Então, a padronização é a organização da sua empresa. Agora, nós vamos para o segundo item aqui do nosso tripé. Então, lembra? Nós temos a empresa,
a empresa ela é formada por pessoas e processos. Dentro do pilar pessoas, nós temos a liderança, a cultura e a equipe. Quando nós vamos vir aqui para o pilar processos, dentro desse pilar processos, nós começamos aqui com esse tripé, que é a padronização. Agora nós vamos para onde? Para análise. Então, eu padronizei os meus processos, eu preciso analisar esses processos. Quem não mede, não gerencia. E quem não gerencia, não cresce. E essa gestão, ela precisa ser feita através de números. Então, não adianta lá no meu planejamento eu traçar uma meta de faturamento, se junto com essa meta de faturamento eu não tiver uma meta de lucro. Qual que é a margem de lucro para a sua empresa? Qual que é a margem de lucro do seu setor? É 10%? É 20%? É 8%? Eu tenho clientes aqui que têm margem de 8%, uma margem baixíssima, que ele piscou, ele perdeu dinheiro. Tá? Então, você precisa olhar, analisar os números da sua empresa. Quais indicadores são importantes para você olhar? O faturamento, a lucratividade. Você precisa entender qual é o teu custo fixo, quanto que você gasta todo mês, qual é o teu custo variável. Você precisa entender qual é o lucro que você tem no final do mês, como ele varia. Se você investe, por exemplo, no marketing, se você faz anúncios, né, no Facebook, no Instagram ou no Google, você precisa entender qual é a taxa de conversão desses anúncios. São vários elementos que você precisa medir para que você garanta aqui, olha, um número que apoie o crescimento da sua empresa, que apoie você a atingir os resultados. Quais resultados? Financeiros e operacionais. Quando você olha para os números da sua empresa, você pode identificar muitas coisas. Por exemplo, uma campanha de marketing que não está trazendo a quantidade de leads que você precisa, ou um lead muito caro, ou um lead extremamente desqualificado. Você pode observar que você tem, como eu disse anteriormente, uma perda enorme na prestação do seu serviço, ou que você tem uma precificação que está achatando a tua margem de lucro, você está dando muito desconto. Tudo isso você vai observar depois que você padronizou os seus processos, nesse processo de análise. Então, você tem que criar indicadores, KPIs. Quando você mede e você monitora esses KPIs, você vai entender o quê? A minha margem de lucro, ela está boa ou está ruim? Se eu estou com uma margem de, a minha meta, por exemplo, de lucro, a margem de lucro do meu setor é 15%, e eu estou com uma margem de 8%, o que eu preciso fazer aqui? Olha, melhorar os meus processos. Preciso trabalhar no último ponto aqui do tripé, que é o quê? A melhoria. Então, eu preciso olhar dentro de todos os processos que eu criei dentro da minha empresa, quais estão me trazendo números que não me ajudam a atingir os objetivos que eu tracei para o meu negócio, e eu preciso agir para alcançar esses objetivos. E aonde eu vou agir? Aqui, olha, gente, na padronização dos processos. Então, vira um ciclo de melhoria contínua. Eu padronizo, eu vou lá, eu documento, eu treino a equipe, eu olho o indicador, vejo se o indicador melhorou, se não melhorou. Se não melhorou, eu vou fazer o quê? Eu preciso analisar de novo. Quais são os problemas? Quais são as causas? Quais são os processos que impactam nesse número? Quando eu falo de lucro, por exemplo, o que impacta no lucro?
Quase tudo impacta no lucro. Tudo que eu disse aqui para vocês hoje impacta no lucro. Se eu estou pagando caro no meu lead, eu estou gastando mais. Meu custo variável é maior, eu impacto no lucro. Se eu tenho uma equipe que não está trabalhando dentro da padronização do processo e está gastando mais produto do que foi estabelecido, eu estou gastando mais, está aumentando o meu custo variável. Então, está comprometendo o meu lucro. Se eu não precifiquei direito o meu produto, o meu serviço, ou eu estou dando muito desconto para minha prestação de serviço, para a venda de um produto aí no teu ponto comercial, também vai impactar nessa lucratividade. Então, eu vou olhar e vou agir lá no processo. Vou rever o meu preço, vou treinar a minha equipe, vou rever meu processo, vou ver se tem um fornecedor que tem uma matéria-prima, por exemplo, mais barata. Tudo isso faz girar esse ciclo de melhoria dentro da sua empresa. E com isso você vai atingir o quê? Os resultados do seu negócio. Você vai atingir resultados, olha só. Então você tem aqui, deixa eu acertar aqui certinho para vocês. Um pouquinho maior, para você conseguir enxergar direitinho, para você conseguir entender melhor esse modelo de gestão. Então, eu tenho a empresa, isso aí. Então, eu tenho a empresa, ela é formada por pessoas e por processos. As pessoas é formada pelo tripé liderança, cultura e equipe, e os processos pelo tripé padronização, análise e melhoria. Tudo isso nos dá o quê? O que nós tanto trabalhamos, o que você, dono, dona de empresa, trabalha o tempo todo, que são o que? Os resultados financeiros e os resultados operacionais. Então, você trabalha dentro da sua empresa para que você tenha resultados financeiros e operacionais. Você tem que ter lucro. Se chega lá no final do mês, você não vê o dinheiro sobrando na conta, é porque você não tem um processo de gestão dentro da sua empresa. Se chega lá no final do mês, você observa que você teve muitos problemas operacionais, que você está sobrecarregado, sobrecarregada, é porque você não está tendo aqui, olha, produtividade. Então, se você precisa melhorar os processos de gestão dentro da sua empresa, você precisa cuidar dos pilares principais do seu negócio. Tá? Eu faço isso através dos processos de consultoria que eu tenho. Vou deixar o link aqui embaixo para que você conheça melhor o meu trabalho. E se você deseja criar processos também melhor estruturados, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir.